quando a igreja vira um show e o evangelho é esquecido. Vivemos uma época em que muitos frequentam cultos, mas poucos conhecem a cruz. Muitos aplaudem o palco, mas não carregam o peso da verdade. As luzes brilham, os telões encantam, a música emociona, mas o coração continua vazio. A pergunta que precisamos fazer com urgência é: onde foi parar o evangelho? Não é exagero dizer que, em muitos lugares, o culto se transformou em espetáculo. A mensagem, em performance. O altar, em palco. O pastor, em apresentador. O louvor, em entretenimento. E a palavra? Silenciada, minimizada ou moldada para agradar os ouvintes. Esse cenário não é novo. Paulo já alertava seu discípulo Timóteo sobre um tempo assim. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Segundo Timóteo 4:3. Esse tempo chegou, e está entre nós. O perigo de trocar a verdade pela emoção. Há algo sutil e perigoso acontecendo. As pessoas não percebem que estão sendo alimentadas com emoções, ao invés de alimento espiritual. O culto é bonito, bem produzido, mas falta algo. Falta a presença transformadora do Espírito Santo. Falta arrependimento, temor, reverência. Hoje, a prioridade em muitos lugares é agradar ao público, não a Deus. As mensagens são planejadas para não ofender. Os pecados são suavizados. O inferno é omitido. A santidade é opcional. Tudo para manter o público feliz, sorrindo e voltando. Mas o evangelho não é sobre conforto, é sobre confronto. É sobre o novo nascimento, não sobre autoestima. É sobre arrependimento, não sobre empoderamento. É sobre negar a si mesmo, não sobre se amar mais. Jesus não veio para nos dar um show, mas para nos salvar. A superficialidade de uma fé sem raiz. A geração do espetáculo está crescendo sem raízes profundas. Muitos sabem cantar músicas que emocionam, mas não conhecem as escrituras. Sabem os refrões, mas não conhecem as promessas. Saltam de alegria no culto, mas vivem derrotados fora dele. Jesus falou sobre isso. Aquele que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, dura pouco tempo. Mateus 13:20-21. Essa superficialidade é perigosa, porque no dia da dor, da crise ou da perseguição, essa fé rasa não resiste. O show acaba. E a vida real exige algo mais profundo, algo que só o verdadeiro evangelho pode oferecer: transformação. Não há nada errado com usar recursos modernos, tecnologia ou criatividade na igreja. O problema é quando isso toma o lugar da palavra, quando se prega mais sobre ser feliz do que sobre ser santo, quando se busca mais seguidores nas redes do que discípulos na fé. A igreja não foi chamada para entreter o mundo, mas para impactá-lo com a verdade. O entretenimento pode prender a atenção, mas só a palavra liberta. O show pode gerar emoção, mas só o evangelho gera arrependimento. O palco pode ser bonito, mas sem unção, é vazio. Como disse o profeta Amós: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8:11. Essa fome já chegou. Mas muitos estão sendo enganados com fast food espiritual, raso, rápido, agradável, mas sem valor nutritivo eterno. O que está realmente acontecendo nos altares? É hora de olhar com honestidade. O que está sendo pregado? O que está sendo priorizado? Quantos minutos se dedicam à palavra e quanto tempo é usado para vídeos, músicas, anúncios, emoções? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Mas muitos hoje estão ouvindo tantas vozes, da cultura, do marketing, dos gurus, que já não reconhecem mais a voz do pastor.
Quando a igreja vira um show, a cruz é escondida, o pecado é relativizado e o céu é esquecido. A volta à simplicidade do Evangelho. É tempo de voltar ao Evangelho puro e simples, onde Jesus é o centro, onde a palavra é pregada com ousadia, onde há temor, quebrantamento e transformação real. Não é hora de mais luzes, mas de mais luz espiritual. Não é tempo de buscar aplausos, mas de buscar a aprovação de Deus. A igreja precisa de homens e mulheres cheios do Espírito, não cheios de técnicas, cheios da palavra, não de performances, cheios de compaixão, não de estratégias de palco. É tempo de orar como Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque 3:2. Quando o fogo é verdadeiro, não precisa de fumaça. Muitos tentam simular um fogo com efeitos especiais, mas o verdadeiro avivamento não precisa de fumaça artificial. Ele vem quando há arrependimento, santidade, fome por Deus. Em Atos, a igreja não tinha palco, não tinha holofotes, mas tinha poder. Tinha oração, comunhão, temor e milagres. O mundo foi abalado por homens que não queriam ser famosos, mas fiéis. Queremos isso de volta? Então precisamos trocar o entretenimento pelo encontro com Deus. Um chamado urgente à reflexão. Não estamos aqui para julgar pessoas ou igrejas, mas para fazer um alerta amoroso. Jesus expulsou os cambistas do templo porque o lugar de adoração havia se tornado um mercado. Hoje, ele ainda deseja purificar sua igreja. O zelo da tua casa me consumirá. João 2,17. Será que o zelo ainda nos consome? Será que temos chorado pela frieza espiritual? Ou apenas nos acostumamos com a rotina religiosa? Não podemos brincar de igreja enquanto o mundo se perde. Não podemos pregar meias-verdades enquanto almas estão sedentas pela verdade inteira. O Evangelho não precisa de adornos. Ele precisa ser anunciado. Jesus não precisa ser embelezado para atrair. Ele precisa ser revelado. O Evangelho tem poder por si só. Ele não precisa de maquiagem. Ele transforma. Ele liberta. Ele salva. Mas para isso, precisa ser pregado com coragem e fidelidade. Paulo declarou: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Hoje muitos têm vergonha desse Evangelho. O diluem, o escondem, o adaptam para não afugentar os ouvintes. Mas o Evangelho que não confronta, não converte. Conclusão. O que você está buscando? Este é um convite à reflexão pessoal. Que tipo de igreja você tem frequentado? Que tipo de conteúdo você tem consumido? Sua fé está firmada na palavra ou nas emoções do momento? Jesus não nos chamou para sermos plateia, mas discípulos. Não para assistir, mas para servir. Não para buscar experiências passageiras, mas para carregar uma cruz diária. Quando a igreja vira um show, o céu se entristece. Mas quando ela volta à essência, os céus se abrem. Que voltemos à cruz. Que preguemos a verdade, custe o que custar. E que o Espírito Santo seja a estrela principal, e não um convidado esquecido.